Conhecida popularmente como infarto do intestino, a isquemia mesentérica prejudica a irrigação e o acesso do fluxo sanguíneo ao intestino. Isquemia mesentérica, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre o histórico da isquemia mesentérica, popularmente conhecido como infarto do intestino, nós vamos conversar agora com o Dr. Hugo Frota, ele que é cirurgião vascular e cirurgião geral. Dr. Hugo, muito obrigada por nos receber aqui no Hospital São Francisco, no Centro Médico Valério Frota. Obrigado a vocês, eu estou à disposição de vocês para responder o que, evidente, a gente vê todos os dias aqui e o que a gente vê durante esses 45 anos que eu sou médico e exerço medicina aqui em Goiás. Doutor Hugo, agora sim, qual é o histórico dessa doença que às vezes tem um sintoma um pouco confuso, né, de diagnosticar e ao longo do tempo vem com o auxílio da evolução da medicina também evoluindo no seu diagnóstico? Bom, a isquemia do intestino ocasionada pela obstrução da artéria mesentérica, ela vem por duas razões. Uma razão é a saída do êmbolo coagulado que vai para a artéria mesentérica, porque o coração manda esse êmbolo para lá, ou um êmbolo de sangue, ou um êmbolo de um pedaço de uma válvula mitral, de uma válvula aórtica, que sai da válvula e vai para essa artéria mesentérica. E esse êmbolo, muitas vezes também, na maioria das vezes, vai para outros órgãos também. Esses êmbolos vão para as pernas, vão para o cérebro, e provocando uma isquemia cerebral, provocando uma isquemia de membros inferiores. Também nós vamos ver como causa da isquemia da artéria mesentérica no intestino, um processo arteriosclerótico que vai provocar a angústia, a diminuição do calibre da artéria, fazendo então uma placa de ateroma, fazendo então que esse sangue não chegue de uma maneira corretamente na víscera e provocando então a isquemia mesentérica. Também tem outras causas que a gente vai ver e são comuns, são aneurismas que formam na artéria mesentérica, e esses aneurismas, devido a processos arterioscleróticos, na maioria das vezes, eles trombosam, o sangue para ali, trombosa, e junto com a trombose da artéria mesentérica, nós vamos encontrar também a trombose de outros órgãos que podem estar ali perto da artéria mesentérica. E tem alguns aneurismas abdominais que vão provocar uma dilatação da artéria mesentérica, e esses aneurismas abdominais provocam também a obstrução dessa artéria mesentérica. O que nós verificamos aqui no hospital? Que a doença de Chagas, ela é uma das maiores causas de tromboembolismo na artéria mesentérica. E Goiás, num todo, Goiás, nessa região do centro-oeste, a doença de Chagas, ela predomina uma das causas mais importantes da trombose mesentérica. Agora também nós estamos verificando também que os pacientes mais idosos, a faixa etária dos pacientes aumentaram consideravelmente. Então nós estamos vendo que a arteriosclerose e a formação de aneurismas nessa região da artéria mesentérica e da aorta também é uma das causas que a gente encontra a obstrução provocando a isquemia da artéria mesentérica. O mais interessante disso tudo é que há 20, 30 anos atrás, o diagnóstico da obstrução da artéria mesentérica era feito quase que na hora da cirurgia, quando nós encontrávamos o órgão isquêmico. E quando isso ocorre, o tempo de cura, o tempo para curar e para desobstruir esse vaso, ele já tinha passado. Só restava para a gente fazer uma ressecção da alça intestinal. Agora não.
mudou-se consideravelmente o diagnóstico da causa de trombose da artéria mesentérica. E é praticamente uma rotina, numa suspeita de qualquer processo abdominal, se fazer uma tomografia com angiotomografia dos vasos abdominais. Então, se vê nitidamente aonde está o trombo, aonde está a obstrução. E também, com o advento do ecodoppler e também da angiotomografia de tórax, verifica-se precocemente se esse indivíduo tem coágulo no coração, se esse indivíduo tem alguma válvula que está propiciando algum problema que possa provocar um embolismo na artéria mesentérica. Doutor Hugo, então assim, apesar da pouca divulgação da existência dessa doença, da isquemia mesentérica, o índice de ocorrência é alto, se considerar que um hospital do porte do São Francisco atende em média, uma média mensal de 5 casos? Aqui é o hospital de referência, então o que existe é que vem para cá casos que exigem uma alta complexidade para tanto diagnosticar como para tratar. E essa incidência ela é alta e ela é desapercebida de uma grande parte dos médicos. O que revolucionou substancialmente o diagnóstico da dor abdominal, que é o caso inicial disso aí, são os procedimentos de angiotomografia, aonde você verifica que a artéria mesentérica às vezes está obstruída totalmente, às vezes a artéria mesentérica está obstruída parcialmente e às vezes alguns ramos da artéria mesentérica estão obstruídos. Então, dependendo da gravidade dessa obstrução da artéria mesentérica, a gente indica uma coisa ou outra. Mas é muito frequente a patologia e, na maioria das vezes, desapercebida para locais onde não tem os métodos diagnósticos corretos para fazer o diagnóstico. E apresentando um alto índice de mortalidade por conta desse atraso do diagnóstico? A falta do diagnóstico, ela determina que a trombose ela aumente, certo? Porque o sangue ele vai coagulando em mecanismo de cascata e a trombose também, ela depende da região que vai, ou ela necrose parcialmente o intestino, ou ela necrose totalmente o intestino. Então a gravidade ela passa a ser imprevisível com alto índice de mortalidade. Doutor Hugo, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui do senhor, pela oportunidade de nos passar essas informações. Pois é, nós estamos aqui à disposição e para mim é muito grato fazer essa entrevista com vocês e muito obrigado a vocês também. Nós que agradecemos. Para que seja possível o diagnóstico rápido e preciso de um quadro de isquemia mesentérica ou infarto do intestino, é necessário contar com avançados equipamentos de imagem. No próximo bloco, o cirurgião Pedro Ceroni irá nos apresentar essa estrutura com a qual os profissionais do Hospital São Francisco contam. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A
casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema dessa edição é a isquemia mesentérica, popularmente conhecida como infarto do intestino. Nós vamos agora conversar com o Dr. Pedro Ceroni Frota, ele que é cirurgião especialista no aparelho digestivo. Dr. Pedro, muito obrigada por nos receber aqui. Kathleen, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aí e poder esclarecer alguma coisa sobre a isquemia mesentérica. Doutor Pedro, agora sim, a isquemia mesentérica, ela promove a diminuição ou até mesmo a isenção da irrigação do intestino. Isso pode ocasionar uma necrose, pode ocasionar até mesmo uma infecção generalizada, caso não seja feito o diagnóstico preciso e rápido? Assim, a isquemia mesentérica, ela é uma interrupção, né, do fluxo sanguíneo do intestino, tá? Ela é um quadro geralmente agudo, né, que tem uma evolução muito rápida. O paciente, quando tem essa isquemia aguda, ele tem uma dor súbita, uma dor muito forte, uma dor intensa, que leva o paciente ao hospital, leva o paciente a um local de saúde, porque a dor é uma dor insuportável. E a partir desse momento, o médico tem que agir de uma maneira rápida, porque quando o médico ou a instituição não age de uma maneira rápida, o prognóstico piora muito com o tempo. A gente sabe que a mortalidade da isquemia mesentérica, ela chega aí a 70%, né, de 70% a 90% dos pacientes morrem quando tem um quadro agudo de isquemia mesentérica, e quanto mais tempo a gente leva para agir, para instituir o tratamento, pior é o prognóstico, né? E quase sempre nesses casos a abordagem é cirúrgica ou há possibilidade de abordagem clínica? O tratamento da isquemia mesentérica, ele é basicamente cirúrgico. Ou seja, o tratamento geralmente é feito por cirurgia aberta, nós não temos como fazer cirurgia videolaparoscópica. O médico abre a barriga do paciente, avalia o grau de viabilidade do intestino, ele resseca essa parte que é inviável, ou seja, essa parte que é necrosada, e quando possível, o médico aborda a artéria que irriga o intestino, que é a artéria mesentérica. E ele introduz um catéter de Fogarty, e retira esses trombos. Em casos muito raros, quando o diagnóstico é muito precoce, o que pode ser feito um tratamento por arteriografia. Essa é a sala de hemodinâmica, é aqui que são feitos os casos em que a gente não faz cirurgia de isquemia mesentérica, né? A gente usa aqui mais para fazer o tratamento das doenças crônicas, ou seja, quando o paciente tem angina mesentérica, né? Ou seja, são os casos que a gente coloca um stent na artéria mesentérica. E aqui a gente pode utilizá-la também naqueles casos em que a gente usa trombolítico, ou seja, a gente tem aquela suspeita de isquemia mesentérica, a gente não tem ainda necrose ou isquemia do intestino, e o doutor entra através da artéria e joga um trombolítico para tentar dissolver o coágulo, né, da artéria mesentérica. Ou seja, doutor Pedro, essa é uma possibilidade de intervenção preventiva, né? Porque ainda não está instalada a isquemia mesentérica. Essa aqui é naqueles casos, igual eu te falei, de angina, ou seja, o paciente tem angina mesentérica, ele tem um sofrimento parcial, ele não tem a isquemia. Que seria a obstrução total. A obstrução total do fluxo sanguíneo. A arteriografia é um procedimento que a gente introduz um catéter pela artéria e pode ser
a gente pode usar um trombolítico para tentar dissolver esse coágulo. Mas esse tratamento é muito difícil de ser instituído por conta do delta T. Geralmente, quando a gente encontra esses pacientes já estão numa fase avançada, em que já tem isquemia do intestino, ou seja, o intestino já está necrosado. Então não adianta a gente só desobstruir a artéria, a gente tem que desobstruir a artéria e tem que retirar esse pedaço que já está necrosado, que não tem viabilidade, entendeu? Doutor Pedro, a isquemia mesentérica, ela pode ocasionar, pode afetar regiões do intestino como o cólon e também o próprio duodeno, o próprio intestino delgado? Pode. Geralmente, essa isquemia mesentérica, ela comete tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso, né? Depende do local que foi afetado. Se foi a artéria mesentérica superior, se foi a artéria mesentérica inferior. Então, dependendo da artéria, a gente tem uma ideia de qual localização que vai necrosar ou que não vai necrosar, entendeu? No que diz respeito à questão da localização afetada, existe uma localização que tem um melhor diagnóstico e existe uma região em que o quadro pode ter uma piora, pode ser de mais difícil tratamento? Existe. O que a gente sabe é o seguinte, quando as tromboses, porque a isquemia ela é levada basicamente por duas patologias, três na verdade. Ou é a embolia é quando o paciente tem um problema no coração, tem uma arritmia e forma um coágulo no coração, esse coágulo sai e vai para o intestino. Tá? Geralmente, a embolia ela tem um prognóstico um pouco melhor, porque quando a gente tira esse coágulo, o intestino perfunde de uma maneira mais rápida. O fluxo retorna, né? O fluxo retorna. Aqui ele está contrastando a mesentérica inferior. Você está vendo o tanto que aquilo que eu te falei? Olha só, esse paciente já não é normal, a mesentérica inferior era para estar contrastando mais, tá? Olha o tanto que a mesentérica inferior contrasta pouco. Está pouco irrigada. Pouco irrigada. Mas em contrapartida, a mesentérica superior ela está contrastando muito. Ou seja, ele tem aquela circulação colateral que eu te falei. É como se fosse uma compensação, né? Compensa. Mas tudo isso, assim, a isquemia mesentérica, o prognóstico é muito ruim. Porque geralmente, igual eu te falei, é uma doença que geralmente a gente faz um diagnóstico tardio, né? É difícil a gente fazer um diagnóstico precoce. E aí, o radiologista tem que ver o quê? Ele tem que olhar a mesentérica e os vasos que irrigam o intestino, o tronco celíaco, essas coisas. Porque aí, através disso, ele consegue ver o quê? Ele consegue ver uma interrupção da artéria, né? Então, a gente tem que agir antes de ter a isquemia. Doutor Pedro, agora sim, é possível haver outros sintomas sem ser a dor abdominal aguda para que se tente evitar ou se tente ter um diagnóstico mais rápido e ter uma intervenção de melhor sucesso? A isquemia, a doença em si, a da isquemia é uma doença sistêmica, né? Ela ocorre porque o paciente tem uma doença prévia, ou seja, ele é um paciente que tem doença aterosclerótica, certo? Ele é um paciente que tem alguma arritmia no coração, ele é um paciente que tem dislipidemia, ou seja, tem colesterol alto, certo? Ele é um paciente que tem alguma arritmia no coração ou uma doença valvar no coração. Essas doenças que predispõem a pessoa a ter um evento de isquemia mesentérica. Então a prevenção é o quê? É prevenir isso, é prevenir hipertensão, prevenir doença aterosclerótica, prevenir essas arritmias do coração, certo? A isquemia mesentérica, o tratamento preventivo dele, se a gente puder prevenir alguma coisa, é fazer esses tratamentos que eu te falei. Ou seja, alimentação saudável, prática de exercício físico e também consulta regular ao médico, ao cardiologista, principalmente para verificação de pressão arterial e possível diabetes, doenças que podem causar cardiopatias? Quando a gente controla diabetes, controla a hipertensão arterial, quando a gente controla o colesterol, nós vamos prevenir qualquer evento
cardiovascular. Né? A isquemia mesentérica é um evento cardiovascular. Né? Ou seja, quando a gente previne isso através da atividade física, alimentação, controle pressórico, esses pacientes que tratam dessas patologias vão ter uma incidência muito menor de isquemia mesentérica do que os que não tratam. Doutor Pedro, agora para finalizar, qual que é o recado que o senhor passa para o nosso telespectador que às vezes tem alguma recorrência dessas cardiopatias ou às vezes sente uma dor abdominal forte que pode vir a ser uma isquemia mesentérica? Qual é a abordagem, qual é as ações que essa pessoa e os familiares também podem realizar para que tenha um melhor tratamento? Não, eu acho que assim, se a gente puder prevenir de alguma maneira a isquemia mesentérica, primeira coisa, teve dor abdominal, procure seu médico, procure o tratamento de um profissional de saúde o mais rápido possível, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico. E isso que a gente acabou de falar, nós temos que nos cuidar, né? A gente tem que fazer exercício regularmente, nós temos que se alimentar bem, a gente tem que cuidar da pressão, cuidar do diabetes, cuidar da hipertensão, procurar seu cardiologia e atuar na medicina de uma maneira preventiva. Nós temos que prevenir, né, para a gente ter uma qualidade de vida adequada. Doutor Pedro, muito obrigada por nos receber aqui e pelos esclarecimentos que o senhor proporcionou ao nosso telespectador. Muito obrigado também. E o programa Você Mais Saudável vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e nós vamos conversar agora com o Dr. Rafael Ximenes, ele que é gastroenterologista. Dr. Rafael, muito obrigado por nos receber aqui no seu consultório. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar do programa com vocês. Dr. Rafael, agora sim, nos outros blocos nós já falamos sobre a questão da abordagem cirúrgica e também da influência que doenças cardíacas, que as cardiopatias têm na instalação da isquemia mesentérica. Como que a gastroenterologia trata a isquemia mesentérica e como que é essa abordagem clínica quando o paciente chega com alguns sintomas que é comum também em outras doenças? Certo. Bom, a gente sabe que a isquemia mesentérica, o infarto intestinal, ele pode ter diferentes causas. Além do que já foi abordado da parte cardiológica, a própria doença crônica da artéria mesentérica, que é a principal artéria que irriga o intestino, ela pode fazer com que o fluxo de sangue intestinal ele não seja adequado. Isso, de forma crônica, gera sintomas que o paciente pode perceber e muitas vezes até procura o médico para ser avaliado. O sintoma principal seria um quadro de dor abdominal, geralmente na região mais próxima do umbigo ou na região que é atribuída ao estômago,
depois de uma refeição. Em geral, começa 30 até 60 minutos depois do paciente se alimentar. Costuma ser pior se for uma refeição muito volumosa, com grande conteúdo de gordura, e essa dor passa depois de 1, 2 horas. Isso comumente é confundido, mesmo pelo profissional de saúde, com doenças que são mais frequentes, como alterações do estômago, popularmente chamadas de gastrite, doenças intestinais como a síndrome do intestino irritável. Isso pode atrasar o diagnóstico desse paciente. E o paciente que tem a isquemia mesentérica crônica, em algum momento essa artéria pode trombosar, né, formar um coágulo nela e gerar o infarto intestinal, que seria uma situação extremamente grave. Então, a gente tem uma janela de oportunidade, né, em que o paciente tem o sintoma, mas que poderia ser tratado ou com medicamentos que reduzem o risco de trombose, que não deixam a doença arterial ela progredir, quanto também tratamento por cateterismo, né, angioplastia, ou mesmo revascularização cirúrgica. Então é importante tanto o paciente quanto o médico saber desse diagnóstico e lembrar dele para poder ajudar o paciente. Dr. Rafael, agora sim, trata-se de uma região muito vascularizada e que acaba influenciando todo o aparelho digestivo. Como que funciona essa anatomia e de que maneira a artéria mesentérica está relacionada nesse sistema? Certo. Bom, o trato gastrointestinal é um sistema extremamente extenso, então só de intestino delgado a gente tem 6 até 8 metros de extensão, e ainda tem o cólon, que tem ali 1 metro, 1,5 metro de extensão também. Ainda temos o estômago e o esôfago. A irrigação arterial do intestino, ela é principalmente pela artéria mesentérica superior. Só que essa artéria mesentérica superior, os seus ramos, eles se comunicam com outras importantes artérias, como o tronco celíaco e mesmo a artéria mesentérica inferior. Então, se a gente tem uma obstrução de uma artéria, o fluxo de sangue das outras artérias pode suprir aquela região e isso proteger o intestino contra um infarto. Se essa doença arterial ela é mais extensa, então, por exemplo, o paciente que tem pressão alta, diabetes, colesterol alto e tem várias artérias com placas de colesterol, placas que estão obstruindo o fluxo, mesmo com toda essa proteção, o fluxo de sangue, a quantidade de oxigênio e nutrientes que chega para o intestino, ela pode não ser suficiente, o paciente acabar desenvolvendo um quadro de isquemia ou mesmo infarto. Agora sim, doenças que às vezes nós pensamos que não está muito relacionada, como é o caso da cirrose, também pode favorecer um quadro de isquemia mesentérica? Isso é verdade. Então, além das cardiopatias e dos fatores de risco para a aterosclerose, que a gente comentou, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que levariam principalmente a uma doença da artéria, né, que irriga o intestino, existem causas que podem levar à trombose da veia intestinal. E quando a gente tem uma trombose da veia do intestino, isso também gera isquemia e, em casos graves, infarto intestinal. A gente tem que lembrar que a veia mesentérica, a veia que sai do intestino, ela se junta com a veia que vem do baço para formar a veia porta, que é a veia que vai até o fígado. Então, o paciente que tem uma doença hepática grave, como a cirrose, ele tem uma tendência maior a ter uma trombose da veia porta. 10 até 20% dos pacientes com cirrose, eles podem ter uma trombose da veia porta, e essa trombose pode se estender para a veia mesentérica e comprometer a irrigação do intestino, gerando um infarto intestinal. Agora, após realizado o procedimento cirúrgico, que é um procedimento de difícil prognóstico e delicado, existe um tratamento pós, né, que deve ser feito e que também colabora diretamente para a qualidade de vida desse paciente, que é realizado pela gastroenterologia? Com certeza. O pós-operatório de um paciente que sofreu infarto intestinal é um pós-operatório delicado. E como todo pós-operatório delicado, ele exige uma equipe multidisciplinar atendendo esse paciente. Então, a assistência da equipe cirúrgica é essencial, num primeiro momento dos cuidados intensivos, do intensivista na UTI, o nutricionista, o próprio fisioterapeuta, cada um vai ter uma contribuição muito importante. Bom, do ponto de vista gastrointestinal e nutricional, num primeiro momento, se houve uma ressecção muito grande do intestino, então mais de 50%, até mais de 75% da extensão do intestino delgado, esse paciente vai ter muita dificuldade de absorver
água, sais e nutrientes. Nas primeiras semanas, aos primeiros meses, isso pode gerar desidratação, alteração de sais do sangue, que tem que ser repostas muitas vezes com o paciente internado ou pelo menos com cuidado de assistência médica domiciliar. Com o tempo, o organismo ele consegue recuperar um pouco a sua função, compensar aquela perda intestinal e então o paciente melhora essa perda de distúrbios hidroeletrolíticos, né, de água e sais do sangue, mas persiste com diarreia e às vezes com dificuldade nutricional, precisando de suplementação, uma dieta fracionada, pequena quantidade várias vezes ao dia, restrição de alguns nutrientes e após um período de até 1 ano, o processo de adaptação ele ainda continua a ponto da pessoa algumas vezes ter uma vida normal, voltar a ter um hábito intestinal quase normal, ou em caso em que isso não acontece, o paciente pode ficar dependente da nutrição que a gente chama de parenteral, né, que é a administração de nutrientes através de uma veia mais calibrosa, e em casos extremos até tem indicação de um procedimento que hoje no Brasil ele ainda não é realizado de forma rotineira, que seria o transplante multivisceral, que poderia ajudar nos casos mais extremos dessa doença. Que é uma técnica que ainda está em desenvolvimento e que é bastante complicada por se tratar de um sistema muito abrangente. É verdade. Então, no nosso meio é uma técnica bastante inicial, no nosso meio que eu falo Brasil, a gente teve alguns casos realizados em São Paulo, em outros países isso está mais adiantado, mas para a nossa realidade ainda a gente precisa de avançar bastante para ter bons resultados. Dr. Rafael, agora sim, mesmo com toda essa assistência clínica, o paciente que passou por um tratamento, tanto cirúrgico quanto clínico, da isquemia mesentérica, ele está mais predisposto a complicações gastrointestinais, entre outras? Sim, então esse paciente ele está sujeito a complicações, a principal delas do ponto de vista gastrointestinal é a síndrome do intestino curto, com essa dificuldade de absorção que a gente citou, mas ele também, a gente tem que lembrar que a doença principal, a doença primária dele, muitas vezes é uma doença vascular. E da mesma forma que ela pode, ela acometer o intestino, ela pode acometer também outros órgãos. Então é um paciente que a gente tem que ter muito cuidado com o risco de infarto do miocárdio, do coração, dificuldade de irrigação de membros inferiores, das pernas, por exemplo. E, em alguns casos, não é o mais comum, mas são pacientes que têm uma tendência a fazer trombose, formar coágulos, são as chamadas trombofilias, que são uma das causas descritas também de isquemia mesentérica. E eles podem fazer trombos em outros locais. Principalmente a complicação mais temida, trombose na perna, deslocando para o pulmão, dando uma embolia pulmonar. Dr. Rafael, muito obrigada pelas informações e por nos receber aqui no seu consultório. Muito obrigado, agradeço mais uma vez pela oportunidade. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Eu te espero numa próxima edição.